Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavras de Deus para o nosso coração aqui rapidinho. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18, que fala assim: Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar do julgamento da praça pública. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Gente, o que é aqui? Aqui é Moisés ditando as regras para o povo dele. Como é que eles deveriam fazer perante as situações que iriam se levantar quando eles ocupassem a terra prometida. Então aqui ele está falando sobre a desobediência dos filhos. Que quando um filho era desobediente, eles precisavam levar esse filho aos líderes daquela cidade ali, daquela tribo, e os líderes iam decidir a sentença daquele filho desobediente. E dependendo da decisão da sentença, eles poderiam ser apedrejados e vir a óbito ali, devido a uma desobediência por não ter sido obediente aos seus pais. Entende? E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre a desobediência. A nossa desobediência perante a Deus nos leva à ruína. Nós não somos apedrejados em praça pública, porém a gente sofre a consequência dos nossos atos. Quando a gente escolhe desobedecer ao Senhor, o Senhor não nos isenta das consequências do que nós estamos escolhendo. Entende? E uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento, que Deus ele não tolera o desobediente, ok? Porque a obediência nos leva a viver os planos do Senhor e a desobediência nos faz afastar de uma vida com Deus. Entende? É como se a gente estivesse escolhendo literalmente a oposição, servir a oposição, pegar o diabo como nosso Senhor e Salvador, vamos colocar dessa forma, e servir a Ele. Quando a gente entra em desobediência com Deus, a gente está fazendo isso. Entende? Então, se hoje você está em desobediência com Deus na sua vida, em momento algum você está próximo de Deus. Pelo contrário, você está longe de Deus. E você está servindo e fazendo o diabo, a oposição, como seu Senhor único e suficiente Salvador. Vamos colocar dessa forma. Entende? A gente precisa abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso conhecimento e parar de viver na leviandade, achando que é só a gente ir lá pedir perdão para Deus, que Ele vai nos perdoar e que tá tudo bem. Tenho algo para te dizer. Para você servir ao reino, para você vir a viver os planos de Deus para sua vida, é necessário você ter arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento verdadeiro? É você não querer mais praticar o que você fazia antes. Ou seja, vai criar dentro de você um ranço, uma ojeriza, um nojo das práticas que você vinha fazendo, que estava te afastando dos caminhos do Senhor, que estava fazendo você ser um filho desobediente. Deus perdoa o arrependimento verdadeiro. Entende? Esse arrependimento que a maioria das pessoas tem, que vai lá, Deus perdoa e continua praticando, é por sua conta, não é por conta dele. Entende? Para você se sentir bem. Você fala, Deus perdoa, vai lá, pede perdão, mas continua fazendo o que você estava fazendo. Isso é para o seu ego, é para você se sentir bem. Não é Deus te perdoando. Entende? Quando eu falo eu falo de um modo geral, tá bem? Vocês precisam sair de cima do muro, precisa escolher. Ninguém serve a dois senhores, gente. Ninguém serve a Deus e continua com as práticas mundanas, e ninguém serve ao inferno querendo seguir a Deus. Esse no meio do caminho, esse em cima do muro, Deus vomita. Você precisa escolher o lado que você quer e assumir as consequências do lado que você escolheu.
A diferença é que as consequências com Deus, pode até você passar por uma certa dificuldade na sua vida para você vir alcançar as promessas de Deus, que esse é o processo que todos nós passamos. Deus, para a gente alcançar as promessas de Deus para a nossa vida, para a gente viver os planos de Deus para a nossa vida, a gente precisa passar pelo processo de cura e libertação, ou seja, Deus precisa desconstruir dentro da gente tudo o que foi construído de uma forma errada, devido às nossas más escolhas, para a gente poder ser lapidado, moldado, curado, liberto, para poder viver os planos do Senhor. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho, porque é difícil, não é uma tarefa fácil. É muita renúncia, muita entrega, é acreditar, é exercer a fé, é orar, é jejuar, é buscar. Entende? Então, muitas pessoas no meio do caminho, elas param por quê? Porque é trabalhoso, porque dói. Quando Deus mexe na ferida que está aberta, dói. Quando Ele mostra pra gente que a gente precisa quebrar o orgulho, dói. O ego dói, a vaidade dói, a soberba dói. Entende? Então, muita gente acaba parando no meio do caminho o seu processo e volta para trás. Entende? Porque acha que o atrás é mais atrativo, é mais fácil de viver, não precisa ter trabalho. Só que você voltar para trás é você assumindo literalmente que o seu Senhor é o inferno. É Deus querendo te curar, é Deus querendo te libertar, é Deus querendo fazer que você, mostrar que você precisa ser curado e liberto para viver os planos dele, e é você querendo voltar para trás, querendo viver na zona de conforto que você estava, sem sentir nada, achando que aquilo ali é suficiente. Entende, gente? Então a nossa desobediência nos leva à ruína. Quando Deus mandar você fazer algo, por mais que você entenda, por mais que você ache sacrificante para ti, faça o algo que Deus está pedindo. Porque Deus sabe qual é a consequência daquela ação que você está fazendo. Deus sabe o que vai te acarretar lá na frente quando você obedece. Hoje pode ser difícil. Hoje pode ser trabalhoso. Hoje pode ser escasso. Entende? Hoje pode machucar, quebrar o teu ego, a tua vaidade. É Deus te curando, é Deus te libertando. Hoje pode ser dificultoso para você fazer. Mas esse passo de fé que você está dando em direção ao que Deus está te pedindo, a ordem que Ele está te passando, é o que vai te salvar, ok? Da oposição, que vai te afastar você da oposição, e é o que vai fazer você viver os planos de Deus para sua vida lá na frente. Entende, gente? Então, o processo, ele é necessário para a gente vir a viver os planos de Deus, porque Deus precisa desconstruir em nós para reconstruir do jeito certo, para reconstruir da forma dele. E quando a gente fica em cima do muro, quando a gente fica ali, vou ou não vou, faço ou não faço, decido ou não decido, você está atrasando e retratando, você está atrasando o seu processo, você está retardando todas as bênçãos de Deus para sua vida, ok? E ao mesmo tempo, você não está nem servindo a Deus e nem servindo ao inferno, você está em cima do muro. Então você precisa decidir o lado que você quer. Eu aconselho você a seguir para os lados do caminho do Senhor, por mais difícil que seja para você seguir. Porque quando você começar no seu processo de cura e libertação com Ele, você vai ver que as suas escolhas lá de trás atrapalharam, influenciaram e retardaram o seu processo para viver as bênçãos de Deus para sua vida. Entende? É como se você tivesse acrescentado tempo no seu processo de cura e libertação. Então, o quanto antes de você vir para Deus, o quanto antes você aceitar passar pelo processo de cura e libertação com Deus, é o quanto antes você vai viver as promessas de Deus. Mas se você já aceitou Jesus, já abriu a porta, você precisa passar pelo processo, ok? De cura e libertação. Porque aceitar Jesus é abrir a porta, é você dar a oportunidade de Deus atuar na tua vida. Só que para você ser curado e liberto, é relacionamento com Deus. É você todos os dias procurando Ele, através da palavra, através de oração, através de jejum, através de renúncias, tá? Que vão surgir no decorrer do seu processo, de acordo com o seu processo, cada um aqui é individual, então é você o seu tratar com Deus. E conforme você vai passando, conforme você vai se posicionando perante o Senhor e permitindo dele mexer, vai acontecendo o seu processo, vai acontecendo as suas libertações.
As suas libertações são individuais, é devido às escolhas que você fez no decorrer do seu crescimento e desenvolvimento como ser humano. Entende? Não pode existir comparação. O seu processo é diferente do processo do seu marido, que é diferente do processo da sua filha, que é diferente do processo da sua mãe, do seu pai e da sua família. Você é único. Do mesmo jeito que a salvação é individual, o seu processo é individual. Não se compare. Em questão de tempo, não se compare em questão de situações que você vai vir a passar, de libertação, entende? De sofrimento, de escassez. Não se compare. Porque o seu processo é de acordo com as escolhas que você fez no decorrer da sua vida. Entende? Dependendo do grau que você escolheu fazer ou não, Deus vai ali, dependendo do que Ele tem para sua vida, Ele vai ali te moldando, te lapidando para você viver as coisas de Deus para sua vida. Mas a partir do momento que você está em desobediência com Deus, além de você estar se afastando do caminho do Senhor, você está acrescentando mais tempo no seu processo de cura e libertação quando você vir para Deus verdadeiramente, arrependido verdadeiramente. Entende, gente? A gente precisa se arrepender verdadeiramente das práticas mundanas que nós cometíamos antes de abrir a porta para Jesus entrar. Não pense você que abrir a porta é o suficiente. Não é o suficiente. Você abriu a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Você abriu a porta. Agora você precisa permitir Deus tratar. Você precisa permitir Deus curar, Deus libertar, Deus sarar, através do relacionamento com Ele. Então sai de cima do muro. E tome o posicionamento e a decisão de vir para Deus, deixar Ele tratar você. Deixar Ele curar você. Entende, gente? É tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de ser um com Deus. Mas para isso você precisa se posicionar, precisa querer, precisa deixar. Porque Ele não vai invadir. Ele não vai te obrigar, Ele não vai impor. Ele vai te colocar em situações que você venha reconhecer que sozinho você não consegue e que você precisa de ajuda. Entende? A partir do momento que você aceitar a ajuda de Deus e você querer, e você passar pelo processo de cura e libertação, saiba você que Ele vai ficar do seu lado 24 horas por dia. Ele vai estar segurando a tua mão. Mas você primeiro precisa decidir querer. Se posicionar. Em querer ter. E querer ser obediente à sua palavra e às suas ordens. Lembrando que a desobediência nos leva à ruína. Ok? A desobediência nos afasta dos caminhos do Senhor. A desobediência nos afasta de Deus. A desobediência faz você ser um com o inferno, não um com Deus. Ok, gente? Então, seja você uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente, uma pessoa que quer o bem para ti, entende? O bem para si próprio. E siga pelos caminhos do Senhor, escolhendo a Ele como Jesus, como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. E siga os caminhos e os planos de Deus para ti, através do seu processo de cura e libertação, para você vir a usufruir os planos que Deus tem para você, que já estão prontos. Ele só está esperando você ficar pronto para viver o que Ele tem para você. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.